Vamos agora para a exposição, irmão. A gente está chegando aí ao final da primeira carta de Pedro. Hoje é a penúltima exposição. Semana que vem, se Deus quiser, a gente encerra essa carta. E hoje a gente chegou lá no capítulo 5, no verso 5 ao verso de número 7. Diz assim o apóstolo Pedro: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oremos a Deus. Deus Santo, eu oro para que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra com sabedoria, com fidelidade, que o Senhor me ilumine nesse momento, para que eu seja o instrumento do Senhor, e que o Senhor abençoe o Teu povo aqui, Deus, os meus irmãos, para que possam sair daqui abençoados. Fale o meu coração, fale o coração de cada um que está aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vimos na semana passada, irmãos, que o apóstolo Pedro se dirige agora aos líderes, aos presbíteros, aos pastores da igreja, para rogar para que eles agora ajudem os irmãos que estavam sofrendo perseguição, para que eles não desistam, nunca desanimem diante das dores. Pedro passou a maior parte da sua carta falando diretamente aos que estavam sofrendo, mas agora no início do capítulo 5 ele traz em cena os líderes. Nós vimos isso aqui, que claramente, irmãos, também sofriam, estavam sofrendo junto com aqueles irmãos, provavelmente até mais, porque se a gente for olhar ali os momentos do início da perseguição da igreja no livro de Atos, a gente vai ver que primeiramente eles procuravam atacar os líderes, como o próprio Pedro foi atacado, foi preso. Paulo, então, nem se fala, se a gente for olhar a história de perseguição de Paulo é grande, Silas, Barnabé, Timóteo, Tiago e tantos outros. Na verdade, é algo até natural que eles procurem primeiramente os líderes, porque derrubando o líder se derruba mais fácil os seus seguidores. Então, assim, embora Pedro dedique uma parte da escrita final para falar aos líderes, certamente os líderes também estavam sofrendo perseguição. Mas Pedro está chamando agora esses líderes para uma responsabilidade, porque eles foram chamados para isso, dizendo que eles devem ser exemplos, inclusive na forma como se sofre, pois o nosso maior líder, Jesus Cristo, nos deixou o exemplo de como sofrer. Além disso, Pedro aproveita para dizer como que esses líderes deveriam agir nesse momento de grande turbulência. Eles deveriam ajudar espontaneamente, nós vimos aqui, isto é, com alegria, com desejo, não por obrigação. Isso porque imagina o seguinte, irmãos, imagina que um pastor naquela época, indo socorrer alguém fugindo de um soldado, chega para aquela pessoa e fala assim: olha, eu tive que sair de casa, acordei cedo, vim aqui te ajudar a salvar você, vê se você se cuida melhor da próxima vez. Imagina que aconteça isso. Então Pedro fala, que não seja por obrigação, vocês vão lá ajudar as pessoas por espontaneidade, por vontade, não é? Mas se Pedro coloca isso, irmão, no verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, é porque provavelmente isso poderia estar acontecendo naquele momento ali. E acontece muitas vezes hoje, quando líderes reclamam de exercerem a sua liderança, de ajudarem o outro. Depois, nesse mesmo verso, Pedro ainda diz que esse líder não pode ser ganancioso. E usando o mesmo exemplo, imagina esse mesmo pastor, presbítero, indo ajudar essa pessoa na perseguição e chega para ele e diz: olha, te salvei, te ajudei, bem que você poderia me recompensar, me dar algum extra aí por eu ter te salvado, né? Se a gente for atualizar hoje, seriam os que usam, né, desse artifício da liderança para angariar dinheiro. Então é o mesmo princípio que Pedro usa, que vocês, ao ajudarem os que estão sofrendo perseguição, não fiquem cobrando algo monetário por vocês estarem fazendo isso. Façam por amor aos que estão sofrendo também. E Pedro ainda diz,
agora no verso 3, que eles não sejam dominadores e autoritários, ou seja, que não usem da prerrogativa de estarem na liderança nesse momento difícil na vida daqueles irmãos para trazerem ainda mais sofrimentos a eles. Porque imagine, irmão, sofrer na mão de um ímpio, a gente entende. Agora, sofrer na mão de um pastor, eu acho que desanima qualquer membro. Desanima qualquer pessoa que está sofrendo. Por isso que Pedro fala, olha, não sejam dominadores dos que estão aos cuidados de vocês. Sobretudo, lembrando daquele contexto, quando vocês forem ajudar os que estão sendo perseguidos, não coloquem mais peso sobre eles. E Pedro faz o alerta aos líderes, né? Cuidem com amor. E Pedro dá razão, sabendo que foi confiado a vocês a noiva de Jesus. Então, cuide bem da noiva dele. E Pedro encerra o verso 4, trazendo novamente esperança a todos eles. E lembrando a todos, principalmente aos pastores, quem de fato é o supremo líder. Por isso Pedro diz, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Isso porque a coroa era feita de louro, que murchava, e aí Pedro faz aí a relação dizendo que a coroa de glória não murcha, é imurchável, imarcessível. E ele é o supremo pastor, ele. E ele vai se manifestar um dia, de fato virá, e todos vocês juntos receberão a coroa de glória, que é ele mesmo, Jesus Cristo, nosso bendito e precioso galardão. Assim Pedro encerra então a primeira parte do capítulo 5. Agora, irmãos, hoje, nesse verso 5, Pedro se dirige aos chamados aí jovens. Diz assim no verso 5, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outro sino o trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A parte inicial desse verso parece muito simples, parece muito fácil. Parece apenas uma indicação de que os jovens devem respeitar os mais velhos, né? E geralmente a gente usa esse verso para dizer que todo aquele que tem uma idade menor deve respeitar todo aquele que tem uma idade maior. Parece que é isso. Mas veja, irmãos, nós que estamos aqui acompanhando verso a verso a carta de Pedro, sabemos que isso não parece ter muita relação com o contexto do que estamos falando aqui, que é sofrimento, não é? E lendo esse contexto aí, muitas vezes as pessoas interpretam, sem o contexto, dessa forma como eu falei inicialmente. Jovens de idade devem respeitar os mais velhos de idade. Mas se a gente for olhar, não tem muito sentido isso. Por quê? Porque Pedro vai dizer assim, irmãos, olha, rogo igualmente aos jovens, e depois ele vai dizer, sede submissos aos que são mais velhos. Quando ele fala assim, rogo igualmente, essa palavra igualmente indica que Pedro está continuando a ideia dos versos anteriores. Igualmente, da mesma forma como eu disse nos versos anteriores, ou seja, nesses 4 primeiros versos, onde nós vimos que Pedro se direciona aos presbíteros, aos líderes. Não é? Pedro está falando aos presbíteros, e vimos aqui que essa palavra presbítero, aí que está a questão, significa ancião, significa os mais velhos. E aí já começa a complicar, porque em algumas partes a Bíblia vai falar de mais velhos de idade, e a Bíblia vai falar de mais velhos como presbítero, alguém que tem uma autoridade eclesiástica. O problema é a gente saber se está falando de algo de uma autoridade ou se está falando de idade. E aí a gente tem que entender agora o contexto para ver qual é a melhor interpretação. Nesse verso 5, Pedro usa essa mesma palavra aí, mais uma vez, mas aqui foi traduzido como os mais velhos. Veja só o final do verso 5. Onde está aí no final do verso 5 dizendo os mais velhos, no grego é presbíteros. Jovens, respeitem ou se submetam aos presbíteros. E aí o tradutor traduziu aí como mais velhos porque ele acreditava que faz mais sentido a pessoa de idade, né? Mas no grego, como disse a palavra presbítero, o ponto é o seguinte:
Não está claro aqui, a gente não tem com muita clareza, se Pedro cita a palavra presbíteros no verso 5 como uma figura oficial, como eu falei, de liderança, ou se usa para falar dos mais velhos mesmo no sentido de idade. E como não há consenso até entre os teólogos, em razão da falta de clareza, eu prefiro seguir a linha mais simples e a que mais se aproxima do contexto. Veja, Pedro acabou de falar para os presbíteros, líderes eclesiásticos, os líderes da igreja. Ajudem a igreja, ajudem os que estão sofrendo perseguição. Agora Pedro muda o foco e inicia o verso 5 com: igualmente, da mesma forma, vocês, igreja. Veja que diferença faz. Uma linha de interpretação diz que o texto fala apenas que os jovens de idade devem respeitar os mais velhos. Outra linha de interpretação, entendendo os mais velhos como presbíteros, que é a palavra original, ou seja, os líderes eclesiásticos, diz que esses mais velhos pode ser traduzido, e é melhor traduzido, como presbíteros. Portanto, a gente entende que Pedro agora está dizendo, em outras palavras, o seguinte: nada adianta eu ter usado 4 versos para falar para os presbíteros, os mais velhos, eclesiasticamente os que lideram, ajudarem vocês, igreja, se vocês, igreja, não se submeterem a esses presbíteros. Por isso que Pedro inicia: vocês que são mais jovens, em outras palavras, a igreja agora, se submetam aos líderes. É como se Pedro falasse, parafraseando: rogo agora a vocês, igreja, agora é a vez de vocês. Eu pedi para que os líderes possam agora auxiliar vocês, que os pastores possam ajudar, mas o trabalho deles vai ser em vão se vocês não se submeterem ao auxílio deles, à ajuda deles, desses presbíteros. Eles foram chamados para ajudar vocês nesse momento difícil, então não é hora de ninguém ficar bancando o espertalhão e o salvador da pátria. Aceitem a ajuda deles. E isso não é difícil de imaginar, irmãos, hoje. Pois mesmo que o líder se coloque para ajudar os membros, tem muito membro que mesmo assim rejeita ajuda, rejeita conselho, orientação, aconselhamento, enfim. Como Pedro diz, rejeita a ajuda dos presbíteros. Agora veja uma coisa. Eu particularmente creio ser essa a interpretação, mas isso não invalida as devidas aplicações. E uma delas, próxima do texto, é a que faz mais referência justamente aos jovens, e agora de idade. Porque pensa, na hora da dor e do sofrimento, quem são os mais vulneráveis dentro da igreja? Não são aqueles mais jovens que não têm uma maturidade espiritual boa, por assim dizer? Mas então, assim, como uma aplicação, a gente pode entender que os mais vulneráveis, os que mais sofrem na igreja, são sim os mais jovens de idade, não é? São, portanto, os mais vulneráveis. Então, dentro dessa interpretação de que a igreja deve se submeter ao pastor no momento do sofrimento, os mais vulneráveis dentro dessa igreja talvez sejam sim os mais jovens de idade. Por isso, irmãos, como aplicação, podemos dizer que os mais jovens devem lutar, sim, para ouvirem a voz de seus líderes, principalmente em momentos difíceis. A questão é que a interpretação mais fora de contexto, e a que a gente deve descartar imediatamente quando lê esse texto, é a que eu falei inicialmente. Quando alguém lê essa passagem e fala: está vendo aí? Todo mais jovem deve respeitar todo mais velho. Não é isso que está sendo dito aqui. A gente vê isso em outras passagens, em outros textos, que falam para os que têm menos idade se submeter, respeitar os mais velhos, mais anciãos. Isso é bíblico, deve acontecer, mas não a partir desse texto, não a partir desse verso. Porque esse verso, segundo a maioria dos intérpretes, diz que, olhando o contexto, que mais jovem aqui significa igreja e mais velho significa presbíteros. Bem, a gente gastou um bom tempo aqui, mas creio ser importante para a gente entender o contexto e a gente ver como que, isso que é interessante, como que a gente
caminhando verso a verso, a gente consegue compreender melhor algumas passagens que sem o devido contexto a gente acaba entendendo de outra forma, né? Geralmente as pessoas leem esse verso aqui e entendem simplesmente como isso que eu falei, não é? E a gente agora já vê que é diferente. Com isso em mente, Pedro segue. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Outro sim, ou seja, da mesma maneira, da mesma forma, e aí ele vai dizer, no trato de uns com os outros. E aí note uma coisa, depois de falar, veja como é que o contexto agora se amarra, depois de falar do relacionamento dos presbíteros com a igreja, e agora da igreja com os presbíteros, Pedro fala da importância do relacionamento entre eles agora, entre os membros. Portanto, a ordem é, cingivos todos de humildade. Vistam a roupa da humildade. Lutem para serem mais humildes. Que não haja entre vocês, principalmente nesse momento de dor, alguém orgulhoso. E Pedro dá a razão. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Se tem algo, irmão, que Deus detesta, é um homem prepotente, que acha que pode viver ou fazer algo sem Deus. Alguém que se acha, na nossa linguagem hoje, né? Diz Pedro que Deus resiste a esse tipo de pessoa. A ideia aqui é que Deus se contrapõe mesmo a essas pessoas que estão se contrapondo antes a Deus, que estão antes guerreando contra Deus. Isso porque, olha o detalhe, o orgulho é uma guerra contra a autoridade de Deus. E Pedro diz que Deus não mostra a sua face amorosa inicialmente, com alguém que está guerreando contra ele, mas uma face resistente contra essas pessoas. Todavia, Deus concede a sua graça aos humildes, aos que se cingiram de humildade, aos que se vestiram da roupa da humildade. É bem provável, irmãos, que Pedro esteja citando aqui Provérbios 3:34, que diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. É a mesma ideia. Além disso, irmãos, foi o orgulho, né? E a gente vê por que isso é tão sério. Foi o orgulho que transformou o anjo em demônio. Foi o orgulho que transformou um anjo em Satanás. E a gente vê por que isso é tão sério para Deus, é tão afrontoso para Deus. Porque se um orgulho transformou o anjo em demônio, o que o orgulho é capaz de transformar seres humanos? Não é à toa que Provérbios também diz, no capítulo 16:18, a soberba, o orgulho, precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Ou seja, Satanás caiu, o homem caiu, todos os orgulhosos caíram, continuam caindo, ou ainda vão cair, tão certo como a volta de Cristo é a queda de todo orgulhoso. Que a palavra do nosso Deus para nós hoje seja, contudo, aos humildes concede a sua graça. Ou seja, a vocês que se vestem de verdade, de humildade, a minha graça será abundante. Isso é algo que a gente tem que analisar a nossa vida, analisar o nosso coração, porque às vezes a gente pensa que não é algo tão sério, mas talvez seja o pecado mais sério, se a gente for mensurar graus de pecado diante de Deus. Uma pessoa que se porta como um ser independente, como um ser que quer, talvez, na forma como vive, tomar o lugar de Deus. Foi isso que aconteceu com Satanás, com o homem, e tem acontecido com os homens que caem. Verso 6 vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja uma coisa, irmão, no verso anterior, o relacionamento de humildade era com o próximo. Por isso Pedro começou falando, no trato de uns com os outros. Então, atitude de humildade de relacionamento com o irmão. Mas agora, no verso 6, Pedro muda a direção e diz que o relacionamento é entre um homem e Deus agora.
Os homens devem se humilhar diante de Deus. E, em certo sentido, existe aquele momento em que o homem deve abrir mão de batalhar com as suas próprias forças, lutar por esperar mais em Deus. Existe aquele momento em que o homem deve reconhecer que é fraco, que é frágil diante de Deus. Existe aquele momento que o homem deve dizer que ele não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, e mostrar que agora é só Deus mesmo para agir na nossa situação. Mas eu creio que a maior atitude de humilhação, de humildade do homem para com Deus é o simples reconhecimento de que ele é homem. É o reconhecimento de quem ele é. Um pobre miserável, digno de condenação, mas que foi, sem merecer, resgatado pela graça abundante de Deus, sem que a gente nunca buscasse esse nosso Deus. Isso é humildade diante de Deus, ser homem. E o nosso maior exemplo de humilhação é o próprio Jesus, e confirma isso que estamos falando aqui. Porque veja o belo texto de Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A partir desse texto, muitas pessoas falam que Jesus abriu mão dos seus atributos divinos. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua soberania e se esvaziou um pouco da sua divindade. Mas o texto não diz isso, irmãos. Paulo fala que mesmo ele sendo Deus, ou seja, ele é Deus, e Deus nunca deixa de ser Deus e nunca deixará os seus atributos. Então, no momento em que Cristo encarna, se torna homem, a Bíblia não fala, em nenhum momento, a gente vai ver esse texto daqui a pouco, que Jesus deixa de ser Deus, que ele abre mão da sua glória, abre mão dos seus atributos. Existem até algumas músicas que falam isso, porque Deus é Deus em todo momento. Enquanto ele esteve aqui, ele foi 100% Deus. O que ocorre é que em alguns momentos ele agia como Deus e em outros momentos não. Mas quando ele não agia, ele não deixava de ser Deus. E aí veja por que eu estou dizendo isso. Veja, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, agora veja como que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Veja, a si mesmo se esvaziou. E como que ele se esvaziou? Agora que vem a resposta. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Se esvaziar não é deixar de ser Deus, é ser servo. Se esvaziar é ser homem. Jesus não deixou de ser Deus, ele apenas se fez homem. Então, quando Paulo fala esse texto aqui, que Jesus se esvaziou, não é que ele deixou de ser Deus, é que agora ele se tornou um ser vazio, ele se tornou um homem. Essa foi a maior o início da humilhação de Jesus Cristo. Na encarnação já se inicia o sofrimento dele, que é ser uma pessoa vazia, ou seja, ser como um de nós, como um ser vazio. Isso é humilhação de Jesus Cristo. Não é? Mas infelizmente algumas pessoas olham para esse texto e falam: Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus atributos. O texto não fala isso. O texto só fala que o não ser igual a Deus, o se esvaziar, na verdade, é tornar-se homem, é encarnar. Essa é a humilhação de Jesus Cristo. Então, por isso que digo que diante de Deus, a melhor forma de um homem fazer isso, que Pedro indica, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, é reconhecendo a miserabilidade humana, reconhecendo a miséria humana, reconhecendo o vazio que é ser humano, não é? E sendo grato por Deus preencher a nossa vida com a virtude do Espírito Santo e dar à nossa vida a direção. Agora note algo importante no contexto daqueles cristãos, irmãos.
Eles estavam sofrendo de forma tremenda, já temos visto isso aqui de forma clara. E Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Em outras palavras, a mão de Deus está nessa situação de vocês. A poderosa mão de Deus. Nunca se esqueçam disso. De forma permissiva, claro, não é que Deus deseja que vocês sofram, mas Deus permite, Deus tem seus objetivos, que sempre são para o bem do seu povo, para cuidar do seu povo, para fazer o seu povo crescer. Então, a poderosa mão de Deus está por trás disso, do sofrimento de vocês. O que Pedro indica aqui é que Deus está no controle daquela situação. E que então aqueles cristãos poderiam se lançar aos cuidados de Deus e confiar nele. E aplicando essa parte aos nossos dias, o mesmo vale para as nossas vidas. A poderosa mão de Deus está por trás de absolutamente tudo que a gente passa. Seja de forma permissiva, como foi com Jó, isso envolve, por exemplo, as grandes tragédias da humanidade, envolve o Holocausto, envolve mortes de bebê por bala perdida, envolve atropelamentos, guerra mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, envolve tsunamis, envolve câncer, envolve tudo. Saber que a poderosa mão de Deus está por trás de tudo é reconhecer que está por trás de tudo de verdade, não só das coisas boas. O fato é que a poderosa mão de Deus está lá para nos garantir que podemos descansar e que Deus não perde o controle. Seja de forma permissiva, como vimos, ou seja, agindo ativamente, fazendo também agora grandes milagres, salvando as nossas vidas, restaurando famílias, curando câncer, como vimos aqui no domingo, nos dando alegria, esperança e todas as coisas boas. Então, a maior certeza que temos e que Pedro fez aqueles cristãos terem é que Deus tem uma mão poderosa que nos faz descansar na boa providência dele, descansar na absoluta soberania dele em todas as coisas. Pois, pensa comigo, irmãos, que terrível seria saber que em certas situações Deus perdeu o controle. Que terrível seria saber que em algumas áreas a mão de Deus não alcança, como algumas pessoas querem dizer hoje. Aconteceu uma tragédia, onde é que estava Deus? Ora, a pessoa está dizendo que a mão de Deus não está alcançando aquilo. Aconteceu alguma coisa muito ruim, por que Deus não esteve presente? Ora, a mão de Deus não é poderosa para estar presente? Claro que esteve. Pedro está dizendo para aquele povo, sofrendo na mão de Nero, sofrendo perseguição, correndo o risco de perder a vida a qualquer momento, perdendo um parente. Pedro não fica pensando, será que eles vão se sentir ofendidos? Vão achar que Deus é mau? Pedro não pensa nisso. Pedro fala, olha, quero dizer uma coisa para vocês, fique bem claro, vocês que estão sofrendo perseguição. A mão de Deus está por trás. E não é de qualquer forma, é poderosa mão de Deus. E Pedro encerra dizendo, mas essa é a garantia de que vocês podem descansar em Deus. Porque imagina, se Deus não estivesse por trás disso, vocês não teriam nenhuma esperança de salvação, nenhuma esperança de que a perseguição iria acabar, nenhuma esperança. Mas, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, podemos ter descanso e esperança em todas as coisas também. Encerrando o verso 6, Pedro diz, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Tem um tempo certo, para acabar a perseguição, diz Pedro para aqueles irmãos. Tem um tempo certo. Existe um tempo chamado oportuno. Primeiro, apenas se humilhem e reconheçam a fragilidade de vocês e a poderosa mão de Deus por trás de tudo. Mas tenham a certeza de que se fizerem isso, e quando vocês estiverem prontos, essa é a questão importante. Momento oportuno, tempo oportuno indica que as pessoas precisam estarem prontas para serem, como Pedro diz aqui, exaltadas por Deus. E aí Pedro fala, quando vocês estiverem prontos, vocês serão exaltados. Virá a glória na vida de vocês. Mas veja, primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro a humilhação, reconheçam, sejam humildes diante do próximo, reconheçam a humilhação diante de mim, depois a glória.
Primeiro o sofrimento, reconheço que a minha poderosa mão permissivamente está aí. Depois a exaltação. É certo que isso ocorre também hoje em nossas vidas. Temos a certeza que um dia a maior das glórias virá em nossas vidas, que é a vinda de Jesus Cristo, mas podemos ter a certeza também, irmãos, que aqui, na nossa terra, vamos experimentar muitos momentos como esses irmãos experimentaram, em que teremos que mostrar humilhação, seja com o próximo, humilhação e humildade diante de Deus, mas que depois disso tudo, vamos experimentar também aqui momentos de glória, de alegria, de exaltação, não é? Porque eu creio que todas essas coisas que acontecem justamente como uma forma didática de Deus estar cuidando do seu povo e fazendo o seu povo crescer cada vez mais. Porque todo homem, irmãos, nasce orgulhoso, prepotente, soberbo. Todos nós nascemos assim. A partir do momento da queda, todo homem já nasce em pecado, já nasce com esse sentimento de autonomia, não é? E é a partir da conversão que Deus vai tratando o homem, mostrando o quanto ele é um ser dependente. E no processo de santificação, a forma de Deus mostrar isso é: sejam humildes com o próximo e sejam humildes para comigo. E Deus só dá mandamentos quando o homem faz o contrário daquilo. Por isso que a arrogância, a prepotência, o orgulho, a soberba são coisas inatas do homem pecador. Mas Deus deseja que o homem seja cada vez mais humilde, para que, assim, possa experimentar a glória de ser exaltado por Cristo Jesus, não por homem nenhum. Por fim, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse, para mim, é um dos versos mais belos aqui da carta de Pedro. Ele faz a gente olhar para o nosso coração e para a nossa vida, para as nossas ansiedades, e ter a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Mas antes de vermos esse cuidado de Deus, há algo importante que nós não podemos deixar passar aqui. Pedro aqui nos dá a causa de toda ansiedade pecaminosa. Não a ansiedade patológica que deve ser tratada com remédio, mas a ansiedade do tipo de pessoa que não consegue descansar em Deus, fica o tempo todo preocupada com amanhã, o tempo todo desesperada. E para mostrar isso, eu vou pegar aqui o verso anterior e amarrar com esse verso. E vou mostrar a relação e creio que vai ficar um pouco mais claro no final. Veja o seguinte. O verso 6 inicia com um imperativo, uma ordem. Humilhai-vos. É uma ordem. Se humilhem. Agora como? Veja o início do verso 7. Com esse, na língua portuguesa a gente chama de gerúndio, né? O estudante aí deve lembrar, o Arthur deve lembrar. Gerúndio é quando termina com NDO. E essa palavra lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Geralmente um gerúndio explica o como se faz o que foi dito anteriormente. Então a ideia é essa aqui, ó. Humilhai-vos como? Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Ok, agora eu creio que vai ficar mais fácil. Só se manda alguém se humilhar, como eu disse aqui, se essa pessoa for orgulhosa, soberba, prepotente, por aí vai. A gente diz, né? Seja mais humilde, tenha mais humildade. E veja como Pedro coloca isso. Para ele, o soberbo é a pessoa ansiosa. Em palavras claras, Pedro diz que a ansiedade é a manifestação visível da soberba, do orgulho. Porque olha como é que ele diz: sejam mais humildes, lançando sobre Deus a ansiedade de vocês. Para de ser orgulhoso alimentando ansiedade. Por isso que ele diz, né? Humilhai-vos, lançando ansiedade. Humilhai-vos, vocês que são soberbos, sejam mais humildes, deixando de serem ansiosos.
Quando a gente amarra um verso com o outro, a gente entende o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, olha, sabe como que vocês alimentam o orgulho, a soberba, a prepotência e se acham pessoas grandes demais? Quando vocês se mostram pessoas ansiosas. E a gente pensa assim, olha, não parece ter muita relação, não parece fazer muito sentido. O que tem a ver a ansiedade com o orgulho, né? A gente vê o que Pedro está dizendo aqui, é o seguinte, irmãos, a ansiedade é uma vertente daquele pecado de orgulho que Deus odeia, Deus abomina, como foi dito aqui. A ansiedade é um pecado mais grave do que a gente pode imaginar, pois mostra que essas pessoas ansiosas não confiam que o futuro está nas poderosas mãos de Deus. Para essas pessoas, se o futuro estivesse nas mãos delas, seria melhor. No fim das contas, o ansioso quer ser como Deus. Quando ele está preocupado, né, em relação ao amanhã, é porque ele pensa assim, eu estou preocupado porque amanhã não está nas minhas mãos. Se estiver nas minhas mãos, eu paro de ficar preocupado. Em outras palavras, o ansioso, ele é ansioso porque ele não é Deus. Por isso que Pedro fala, olha, vocês são arrogantes demais, hein? Vocês têm que parar de ser ansiosos. Por isso que para Pedro tem uma relação muito profunda, a ansiedade com o prepotente, o orgulhoso. Porque essa pessoa quer sempre estar no controle de tudo, que o amanhã esteja no seu domínio. Então Deus chama o ansioso de prepotente. E diz por meio de Pedro, se humilhem, deixando de ser ansiosos. Irmãos, no fim das contas, o que está por trás de toda ansiedade, seja essa que estou falando, a normal, entre aspas, né? Seja a patológica, é um pecado contra Deus. Isso porque ninguém fica ansioso patologicamente de um dia para o outro. Primeiro, a pessoa começa com uma ansiedade, essa que a gente está chamando aqui de normal, no sentido de não patológico, mas que é pecado contra Deus. Ela começa com essa ansiedade. E essa ansiedade vai durando dias, semanas, meses, anos, até virar algo patológico, até virar uma doença mesmo, onde a pessoa precisa de tratamento e deve se tratar, deve buscar remédio, terapia e por aí vai. A pessoa deve se tratar. Contudo, a pessoa nunca deve se esquecer do início disso tudo, da raiz disso tudo, segundo a Escritura Sagrada. O orgulho, que tem como filho a ansiedade, que diz com todas as letras, ah, se eu fosse Deus. Então, irmãos, veja como é grave. Hoje a gente tem muitas doenças, né, na área da psiquiatria, da ansiedade e tal, e são doenças, sim, no sentido quando virar algo patológico, deve buscar tratamento, deve buscar as formas que a saúde mostra que é a forma de se livrar disso, de ser curado, enfim, de fazer tratamento, até porque cremos que Deus faz milagres não só de forma extraordinária, como fazer uma cura mirabolante, mas também usando meios secundários, usando médicos, usando a medicina, isso é normal e a pessoa deve buscar o tratamento. Todavia, mesmo que se torne uma doença, o princípio é o mesmo, é pecado, é orgulho. Isso as pessoas não podem negar. Hoje as pessoas querem chamar de doença aquilo que a Bíblia chama de pecado. Esse é o grande problema nosso. Então, irmãos, olhemos para a nossa vida, analisemos se temos pecado contra Deus por meio da ansiedade, por meio da preocupação excessiva a respeito do futuro, a respeito do amanhã, porque Deus não deseja que carreguemos esse peso da preocupação, mas deseja que descansemos nele, como diz Pedro aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele está cuidando. Ele não vai cuidar como se fosse algo no futuro, ele já cuida. Pedro está falando para aqueles irmãos, olha, eu acabei de falar que a poderosa mão de Deus está por trás, mas creia, Deus está cuidando de vocês. Ele já cuida, sempre cuidou e sempre vai cuidar. Para aqueles cristãos em perseguição, essa palavra também era importante, eles precisavam ouvir isso, pois eles estavam ouvindo que Deus estava cuidando deles naquele momento difícil e que eles deviam, portanto, descansar em Deus e não ficarem preocupados se no dia seguinte iriam morrer, se no dia seguinte iriam bater na porta deles, um soldado lá querendo matá-los.
Pedro diz: não se preocupe com amanhã. Não fique pensando se vocês amanhã vão ter o último dia de vocês. Diz Pedro para aqueles irmãos: Deus está cuidando de vocês. Independente do que for acontecer amanhã, tenham a certeza de que será sempre o melhor. E como eu disse aqui certa vez, o máximo que a ansiedade em relação ao futuro pode fazer é atrapalhar o presente. Não faz nada mais do que isso. O máximo que a ansiedade em relação ao amanhã pode fazer é atrapalhar o momento presente. Não vai mudar nada em relação ao amanhã. Só atrapalha a sua vida hoje. Apenas isso. Só tira a nossa paz no dia de hoje. Portanto, irmãos, eu oro, encerrando esse sermão, para que Deus nos ajude, ajude a mim, ajude a você, e nos ensine a confiar e descansar nele. Que ele nos ajude a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E existe uma forma, irmãos, de lançarmos a nossa ansiedade diante de Deus. Apenas uma na Escritura. E ela está registrada em Filipenses 4, verso 6 ao verso 7. E eu encerro lendo esse texto, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ok. E como que a gente faz isso? A resposta vem em seguida. Resposta, para não andar ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça, e o Deus da paz, ou melhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oração é aquilo que o presbítero Sami colocou lá no grupo essa semana. Não sei se os irmãos viram a respeito da oração. Como que a oração ela tem um poder, né, de trazer paz à nossa alma. Oração e ansiedade são como água e óleo, não se misturam. Oração e ansiedade são termos contraditórios. Ou se é ansioso ou se ora. E para Paulo, a forma de vencer a ansiedade é orando. Pois quem, quando ora, irmãos, vai diante de Deus sem confiar nele? Não existe isso. A oração já pressupõe que confiamos a nossa vida a Deus. Aquelas pessoas, portanto, mais ansiosas são as que menos oram. Mas para as pessoas que oram, garante Paulo no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, excede, mesmo que vocês não entendam o que vocês estão passando, a paz de Deus vai garantir que o coração de vocês e a mente de vocês serão guardados em Cristo Jesus. Essas pessoas serão guardadas em Jesus no coração e na mente e terão a paz que tanto buscam, mesmo que não entendam nada. Mas Cristo Jesus dará a essas pessoas que oram descanso e confiança em Deus. Que sejamos, irmãos, esse tipo de pessoa. Que Deus nos ajude a orar mais, a confiar mais em Deus, a descansar mais nele e a lançar de fato toda a nossa ansiedade por meio da oração, sabendo certamente que Ele tem cuidado de todos nós. Amém. Oremos a Deus. Deus Santo, mais uma vez eu agradeço a Ti por essa quarta-feira, por esse estudo, Deus, da carta de Pedro que está se finalizando. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós, como vimos aqui hoje. Tem cuidado de nós nesses períodos de exposição, tem cuidado de nós nas nossas vidas, dos nossos sofrimentos, e tem nos chamado, Deus, a descansar no Senhor, a lançar toda a nossa preocupação no Senhor, toda a nossa ansiedade, tendo a certeza que o Senhor está cuidando da nossa vida, da minha vida, da vida de cada um que está aqui presente, da vida da igreja. E se temos o Senhor, Deus, com a poderosa mão, por trás de todas as coisas, podemos saber, Deus, que podemos ter paz. Porque, como diz a Escritura, Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todavia, imagina se esse Deus for contra nós. Obrigado porque sua poderosa mão, Deus, está por trás de tudo a favor da nossa vida. Mesmo que sejam situações difíceis, delicadas, dolorosas, mas o Senhor nos convida a confiar no Senhor e a descansar no Senhor. E mostra como que a gente tem que fazer isso, Deus. Muitas vezes, deixando de lado a nossa preocupação,
a nossa ansiedade, nosso desejo de ter domínio sobre a situação e confiar, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. E eu oro, Deus, para que o Senhor plante no meu coração, no coração de cada um aqui, Deus, o descanso no Senhor, a confiança no Senhor, Deus, a certeza de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção, pelo Senhor ser um Deus tão bondoso, Deus, tão cuidadoso para com o seu povo. De coração, Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem feito nessa igreja, tem feito na vida dos meus irmãos, Deus. O Senhor é um Deus tão bom, Deus, que em palavras nós não conseguimos definir, Deus. Por isso a minha gratidão essa noite a Ti. Perdoa os nossos erros, leva-nos para casa agora, protegidos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.